Boa noite, irmãos. Graça e paz. Convido os irmãos a estarem a abrirem suas Bíblias na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, do verso 3 ao 8. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 3. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, por nós estarmos aqui todos reunidos. Obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede de nos reunir debaixo do Teu nome. Que o Senhor possa, Pai, nesse momento, abrir o céu sobre nós, nos encher da Tua glória, Pai. Que a Tua palavra possa tocar no mais profundo do nosso ser. Que o Senhor possa glorificar o Teu Filho Jesus Cristo nesse momento. Toque em cada um de nós, Pai. Revela-nos mais de Cristo nesse momento, para que Ele seja assim glorificado em todas as coisas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós sabemos e cremos que nós somos salvos, que o Senhor nos salvou por intermédio da Sua palavra. É muito importante nós termos em nós uma plena certeza de qual é a nossa visão, irmãos. De tudo que tem acontecido na nossa vida e de tudo que tem acontecido diante desse mundo. Qual é a nossa visão sobre a pessoa gloriosa de Cristo? Para que eu e você fomos chamados, irmãos. Você lembrar comigo que está escrito em Êxodo capítulo 8, versículo 1, não precisa abrir. Ali quando o Senhor pediu para Moisés se apresentar diante do faraó e dizer para ele: você deixa o meu povo ir para que o meu povo me sirva. Você lembra ali? Então, irmãos, o chamado de cada um de nós não fomos salvos para o nosso próprio bem, vamos dizer assim. Ninguém foi salvo de uma condenação eterna para o seu próprio bem, irmãos. Nós fomos salvos para servir o Senhor. Este é o nosso chamado. E esse chamado não é apenas para algumas pessoas. Esse chamado de servir o Senhor é para todos, irmãos. Então, esse texto que nós lemos aqui no princípio mostra para nós sobre o que Paulo vivia, irmãos. Paulo teve muitas dificuldades
muitas provações na sua caminhada. Mas aqui o verso 3 mostra para nós que nenhum motivo em nós seja escândalo de coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. A nossa vida não pode haver escândalos, irmãos. Você vê a vida do apóstolo Paulo, ele sofreu, ele padeceu sobre muitas coisas, a partir do verso 4 até o verso 10, que nós lemos aqui, mostra para nós que ele teve muitas dificuldades, mas havia aqui um paradoxo na vida desse homem. O que as pessoas viam nele não era aquilo que ele vivia. Ele sim, de fato, ele viveu a vida de Cristo que era manifestado no seu interior. Ele foi um homem que expressava o Senhor em toda a sua vida, todas as suas palavras e todo o seu viver. Então, sobre isso, irmão, quero com a ajuda do Senhor mostrar algo para os irmãos na palavra de Deus. Qual é a nossa visão, irmãos? Sobre o que Cristo é e sobre o que Ele tem feito na minha e na tua vida, irmãos. Porque digo para os irmãos, infelizmente muito triste, na vida de muitas pessoas, Cristo é apenas um acessório. Ele não é o centro, irmãos. Mas não é isso que Ele nos chamou. Ele não nos chamou para apenas algo específico para mim e para você. Ser liberto de alguma coisa. Não é somente isso, irmão. Nunca se esqueça que nós somos libertos de uma condenação eterna. De uma condenação que eu e você tinha que pagar com a nossa própria vida. Um preço que não teria condições de nós pagarmos esse preço. E Cristo pagou sozinho. Então, aqui você vê, irmãos, o detalhe que o apóstolo Paulo diz para nós. Que nós sejamos que ser pessoas que temos os olhos bem abertos para o que pode acontecer na minha e na tua vida. Irmão, você sabe o que aconteceu na vida desse homem. As dificuldades que ele teve, as prisões, os açoites e tudo aquilo. Ele diz na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo e no amor não fingido. Esse é um ponto muito importante para nós. O amor não fingido, irmãos. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Estes são os detalhes. E aí quando ele entra no verso 8, ele nos ensina algo que, se aquele não estiver vivendo totalmente no Espírito, não vai entender o que esse homem disse aqui. Por honra e por desonra. Por infâmia e por boa fama. Como enganadores e sendo verdadeiros. Irmãos, o único testemunho que eu e você tem que dar é a vida de Cristo. Este é o único, irmãos. Podemos sim ser impactados pelo poder de Deus que habita em nós, de testemunharmos algo que acontece em nossa vida, em nossa caminhada. Mas nunca se esqueça, meus irmãos, que muitos dos testemunhos que o Senhor realizou, aquelas curas e milagres, muitas vezes o Senhor pediu para que ele não contasse nada para ninguém. E um que foi tão impactante para nós é quando Jesus levou aqueles 3 apóstolos para aquele monte da transfiguração, onde Jesus foi transfigurado e mostrou algo para eles que ninguém viu, a não ser Pedro, Tiago e João. Irmãos, mostra um ensinamento para nós muito importante do que o Senhor disse ali para eles. O Senhor chamou 12 homens capacitados por Ele para ser os seus apóstolos. Até mesmo Judas que o traiu. Mas Jesus mostra para nós que Ele tinha intimidade mais com 3. Pedro, Tiago e João. Então, foi Pedro, Tiago e João que viu Jesus transfigurado. Os outros não viram. Então você vê que Jesus mostrou algo para eles. Jesus precisava tratar algo específico com eles.
E Jesus levou eles até aquele local e foi transfigurado. E eles viram ali Moisés e Elias. Então ali, irmãos, existe algo muito importante. Se você olhar com cuidado na palavra, quando eles voltaram daquela visão tão gloriosa, tão verdadeira e tão nítida para eles, eles não falaram para ninguém o que tinham visto naquele momento. Aquilo foi registrado pelos evangelistas, porque foram contados depois, mas não naquele momento. Então, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui é algo tremendo aos nossos olhos. E ele diz aqui, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. Se eu e você não estiver caminhando e vivendo no Espírito, irmão, nós vamos entender o que o apóstolo Paulo diz aqui. Como viver castigados, irmão? Porém não mortos. E ele vai ainda mais profundo. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Então isso é muito importante para nós, irmãos. Esses homens não tinham nada. Não tinha nenhum bem material, irmãos. Você se lembra quando Jesus chamou eles e falou para eles, quando eu enviei vocês, faltou alguma coisa para vocês? Eu pedi para vocês levarem a capa, a espada, e nada além disso. Faltou alguma coisa para vocês no caminho? Eles disseram, não faltou nada para nós. Eles não tinham nada, irmãos, esses homens. Agora vou dizer para você, qual é a nossa visão sobre o que Cristo é para nós, irmãos? Ele é aquele que vai satisfazer o desejo do nosso coração? Apenas? Ou Ele é aquele soberano sobre todas as coisas, que tem a primazia, que sabe o que é melhor para mim e para você? Além de que a nossa vontade pode ser expressada, mas que a vontade dele seja sempre a primeira. Precisamos entender, irmãos, com cuidado, o que nós temos visto, o que ele tem sido para mim e para você, durante toda a nossa caminhada com o Senhor. O que nós temos visto dele em nós. Irmãos, isso é muito importante para nós, porque se isso não for bem claro, nós teremos muitas dificuldades na nossa caminhada com o Senhor. Vamos abrir aqui em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, o verso 14 ao 16. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então aqui o mesmo apóstolo Paulo nos diz um ensinamento muito importante, segundo isso que eu estou querendo dizer para os irmãos. Existe sim, irmãos, diante da igreja de Cristo, um sono terrível. Muitas pessoas estão dormindo. Está acontecendo algo terrível no mundo e muitos estão dormindo, irmãos. Realmente é isso que o apóstolo Paulo diz aqui no verso 14. Levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. E ainda ele continua, vede prudentemente como andais. Então aqui, segundo aquele texto que nós lemos, 2 Coríntios capítulo 6, verso 3, que o nosso procedimento tem que ser um procedimento sem escândalo nenhum. Não pode haver escândalo na vida de um cristão, irmãos. Isso envergonhará o nome do Senhor que está em nós. Então ele diz para nós, vede prudentemente como vocês estão andando. Não como nécios, e sim como sábios. Irmãos, existe uma diferença muito grande entre aqueles que são
nécios e os sábios. Porque os nécios não entendem qual é o tempo específico para o tratamento do Senhor na nossa vida. Não sabe. Agora o sábio sabe que ele tem que viver remindo o tempo, irmãos. Por que remir o tempo? Porque os dias são maus. Os dias que nós estamos vivendo são dias maus. Eu digo para você, irmão, nós precisamos estar bem acordados para que ninguém seja pego de surpresa, irmão. Bem acordados. Porque todo o contexto da salvação, nunca se esqueça, irmão, da salvação que Cristo fez por cada um de nós, não é para o nosso próprio deleite. Nunca foi e nunca vai ser. Mas para que eu e você sirva ao Senhor. Todos, irmãos, têm que servir ao Senhor. Todos. Não é somente pessoas específicas. Não. Mas todos que foram chamados por Ele têm que servir. Servi-lo, irmãos. Foi para isso que eu e você foi chamado. Mas nós temos que tomar muito cuidado para que eu e você ande prudentemente nesse mundo. Olhando as coisas. Vigiando, irmãos. Vigiando, sim. Porque digo para vocês, irmãos, o inimigo das nossas almas, ele é muito astuto. Ele conhece toda a minha e a tua fraqueza. Ele sabe todos os pontos que ele pode nos pegar. E o que ele tem trabalhado na vida de muitos cristãos é na mente, irmãos. Na mente. Ele sabe que ele não pode tocar literalmente, se o Senhor assim não permitir. Mas ele trabalha nas mentes das pessoas. Isso ele faz. Então, quando nós andamos como sábios, nós vamos remir o tempo. Não perder o tempo à toa, mas remir o tempo. Aproveitar o tempo, irmão. Porque os dias que nós estamos vivendo são dias maus. São dias maus, irmãos. É nítido para nós sabemos disso. Agora, qual é a nossa visão? O que eu e você tem olhado para todas essas coisas? O que Cristo tem sido para nós, irmãos? Apenas um acessório? Apenas aquele quando eu e você está desesperado para resolver alguma coisa da nossa vida, nós buscamos? Não, irmãos, ele não pode ser apenas isso. Porque se ele for só isso, ele não vai ser nada para mim e para você. Nada. No mesmo livro de Efésios, mas o capítulo 2, o verso 7, o apóstolo Paulo nos diz assim aos Efésios: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Então aqui, meus irmãos, vocês se lembram quando Elias foi chamado pelo Senhor? Ele foi dado aquela ordem para ele ficar na caverna por 3 anos. O Senhor pediu para ele ficar na caverna. Irmãos, Elias, a palavra de Deus não mostra para nós quem foi realmente a família de Elias, o que ele fez, quem realmente ele era. Só mostra que ele era um morador de Tisbé. Isso que fala para nós. Mas ele era um homem que vivia diante da face do Senhor. Todos os dias. Isso basta para nós, irmãos. Muitos tentam saber o que foi Elias, quem foi, de onde ele veio, quem foram os seus pais, como ele foi educado. Não mostra isso para nós. Nós não precisamos saber de todas essas coisas, irmãos. Precisamos saber, sim, que ele foi um homem que viveu diante da face do Senhor. Irmãos, ele nunca imaginou, diante de toda a sua vida, do momento que ele ficou nessa caverna, quando ele foi levantado pelo Senhor para levar a palavra ao rei Acabe, que ele ia estar um dia no Monte da Transfiguração junto com Jesus Cristo. Ele nunca pensou nisso, irmão.
Nunca passou na sua cabeça. Você imagine que momento glorioso, aonde Pedro, Tiago e João viu Jesus transfigurado. E também Moisés. Moisés, sabemos a história dele, irmão. Moisés foi naquela época que o faraó decidiu matar todos os primogênitos, homens que nascessem, filhos de hebreus, aquela ordem que o faraó deu, para matar todos. E a mãe de Moisés, como sendo uma hebreia, para que o seu filho não morresse, colocou ele num cesto e colocou ele no rio Nilo. E ali nós sabemos a história. A filha do faraó pegou aquela criança e cuidou como filho. E ele foi instruído, ele foi educado em todo o Egito. Um homem muito sábio, irmãos, que falava muitas línguas, muito inteligente. E ele, irmãos, preferiu deixar tudo isso para trás, por causa do Senhor. Porque o Senhor um dia apareceu para ele, e o Senhor um dia o chamou. Ele nunca também, irmãos, imaginou em toda a sua vida que ele também estaria no Monte da Transfiguração, junto com o nosso Senhor. Você imagina aquele momento, irmãos? Analise e pense. Quando Jesus leva Pedro, Tiago e João àquele monte, e Jesus aparece transfigurado. E no meio deles, entre ele, aliás, Moisés e Elias. Que momento maravilhoso, irmãos. Pedro ficou ali logo, Senhor, não queira que nós fizemos uma cabana para o Senhor, para Moisés e para Elias. Pedro era explosivo nas suas atitudes. Mas muito importante para nós, que quando ali entra uma nuvem e toma eles, Pedro estava falando, como que o Espírito diz assim, Pedro, se cale, apenas contemple a glória de Deus. E a nuvem veio, deixou eles atemorizados. E veio aquela voz tão preciosa do céu. Este é o meu filho amado. A ele escutai. Irmãos amados. E ali sumiu Moisés e Elias. E só ficou Cristo. Mostrando que Cristo é o centro. É a primazia. É tudo em todos, irmãos. Então, é esta a nossa visão, irmãos. Tem que ser esta visão, nossa. Porque se esta for a nossa visão, amados irmãos, nós não vamos ter dificuldade para caminhar. Na vida de Elias e de Moisés, a visão sempre foi o Senhor. Tiveram dificuldades e medos, mas a visão sempre foi o Senhor. Nunca perderam o Senhor de vista. Por isso eu fiz essa pergunta aos irmãos no princípio. Qual é a sua visão, irmãos? O que você tem visto? Quem é o Senhor para você de verdade? Quem Ele é, irmãos? Quem Ele é para mim? Quem Ele é para todos nós? Apenas aquele que nos salvou? Irmãos, Ele não é somente isso. O eterno propósito de Deus, vou dizer para os irmãos, não é apenas nos salvar. Não, irmãos. O eterno propósito de Deus é tornar eu e você imagem e semelhança de Cristo Jesus. Esse é o eterno propósito de Deus. Ele nos salvou, nos regenerou, mas nós estamos aqui para servi-lo, irmão. Porque se esse não for o pensamento e a nossa visão, nós estamos vendo o Senhor totalmente diferente daquilo que Ele é. Então, irmãos, vamos abrir aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 11, o verso 24. Hebreus capítulo 11, o verso 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado
filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Está aqui, irmãos, diante daquela pergunta que eu fiz para os irmãos, de qual é a nossa visão. Quem Moisés contemplava, irmãos? Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, para ser considerado o opróbrio de Cristo. Você sabe o que significa opróbrio, meu irmão? Grande desonra pública, vergonha e vexame. A palavra nos diz que Cristo foi considerado o opróbrio. Ele foi considerado. Porque olhando para a cruz, com os olhos carnais, todos aqueles que contemplaram Cristo na cruz disseram: este realmente é o Filho de Deus? Como aquela mesma pergunta daquele ladrão que estava do seu lado: se tu és realmente o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Porque naquela vergonha, irmãos, Deus o exaltou sobremaneira. Ele foi exaltado, irmãos. Deus usou a cruz, a vergonha da cruz, para exaltar e glorificar o seu Filho Jesus Cristo. Então, por isso que Moisés considerou o opróbrio de Cristo, por maiores prazeres, maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele sabia, irmãos, em quem ele confiava, porque diz aqui, ele permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Que maravilhoso, irmãos. Porque Moisés, o escritor aos Hebreus, escreve dessa forma. Você pode dizer para mim, Moisés apareceu ali quando Deus chamou ele, no meio daquela sarça ardente. E o seu rosto ficou brilhando. Mas o próprio Jesus, ali, aliás, o próprio João Batista, quando ali está escrito no Evangelho de João, mostra para nós que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém viu. Mas Moisés viu o Senhor numa forma transfigurada. Então, ele diz aqui que ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Esta é a realidade, irmãos, da fé que ele tem colocado em nós. A fé, todos nós sabemos, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, não espera. Porque aquele que vê, não tem fé em nada, irmãos. Eu não preciso ver o Senhor para crer nele. É isso que ele está dizendo para nós. Nós não precisamos tocar, nós não precisamos vê-lo, porque isso não é fé, irmãos. E tudo que acontece em nós, nós não precisamos ver, porque isso mostra o que é fé. Fé nós não esperamos, nós cremos que Ele opera em nós, Ele trabalha em nós, e Ele pode fazer infinitamente mais. E segundo estas coisas, irmãos, precisamos saber em quem nós temos confiado, em quem nós estamos olhando, o que Ele é para nós, o que Ele tem sido para nós, irmãos. Irmãos, muito importante para nós. Romanos capítulo 9, o versículo 3. Romanos capítulo 9, o versículo 3. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas,
pertence-lhe a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Irmãos, você sabe aqui o que Paulo mostra para nós, que ele sofria pela vida dos seus compatriotas, os israelitas. Olha a visão desse homem, irmãos. Ele, se pudesse, ele se tornaria maldito, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos. Oh, irmão, que ensinamento profundo aqui para nós. Paulo, se pudesse, ele se consideraria separado de Cristo, irmão, por amor daqueles que estavam se perdendo. É isso que ele nos ensina. Olha a visão desse homem, irmãos. O que era Cristo para ele? Porque ele sim sabia da dificuldade e da incredulidade que havia no meio dos judeus. E por isso ele disse essas palavras. Porque eles são meus compatriotas, segundo a carne, israelitas, pertencem à adoção e também à glória. Mas eles não criam no Senhor. E Paulo desejou, irmãos. Ele disse que ele desejaria ser maldito e separado de Cristo, para que os seus compatriotas pudessem ser salvos. Agora, olhando isso para nós, irmãos, o que nós temos visto sobre as pessoas que estão se perdendo? Sobre aqueles que têm alguma coisa, alguma doutrina diferente daquilo que eu e você crê. O que faz, irmão, nos distanciar uns dos outros? Eu lembro bem, irmãos, de uma palavra que o irmão Stephen Kong, proferiu sobre esta realidade, como vamos ter comunhão com outros irmãos que têm algo específico, algumas doutrinas diferentes das nossas. Ele disse uma frase, irmão, que para mim não preciso de outra. Ele disse assim: nós precisamos ter um coração grande e os pés pequenos. Por que um coração grande, irmão? Lembrando daquilo que o Senhor disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Temos que amar a todos, mas para ter comunhão, precisamos ter os pés pequenos, caminhar devagar. Porque o que impede, irmãos, de que nós tenhamos comunhão com outras pessoas? A nossa arrogância não pode, a nossa prepotência não pode separar essa comunhão. Porque eu tenho a doutrina e aquele grupo não tem. Quem disse isso que nós temos a doutrina? A doutrina é Cristo, irmão. Cristo e mais nada. Se a nossa vida não for cristocêntrica, irmãos, nossa vida não é nada. A nossa vida é um amontoado de conhecimento e doutrina, que não vai servir para nada. Se a minha e a tua vida não for cristocêntrica, é em tudo, irmãos. Porque se ela não for cristocêntrica, a nossa visão está sendo para outras coisas. E essas outras coisas têm atrapalhado a nossa comunhão com o Senhor. Então isso tem que ser muito real em nós. Um irmão do passado chamado John Nelson Hyde, eu acredito que alguns irmãos ouviram falar dele, um irmão chamado Hyde de oração, um missionário americano que deixou a sua nacionalidade para viver no meio da Índia, para pregar o Evangelho. Isso eu creio no ano de 1892. Irmãos, esse homem tinha uma intimidade tão grande com o Senhor na oração,
que um determinado momento tinha um irmão que estava numa reunião aonde o irmão Hyde estava. E esse irmão ia levar a palavra naquele momento. E ali ele pediu ao irmão Hyde que queria ter um momento de oração junto com ele. E o irmão disse: vamos orar então, irmãos. Isso era 9 horas da manhã. Eles entraram numa sala e foram orar. E começaram a orar. Segundo este pessoa que relata sobre essa história, bateram na porta e ele pensou assim: poxa, eu comecei a orar agora, estão batendo na porta. Não atendeu. Bateram de novo na porta e ele foi atender. Falou: me perdoe, irmão, preciso interromper os irmãos. Pô, mas eu entrei para orar aqui agora. Irmão, o senhor vai levar a palavra 3 horas da tarde, agora são 2:30. Ali ele ficou perplexo. Ele começou a orar, era 9 horas da manhã, e era 2:30, estava orando ali, não viu a hora passar. Isso é intimidade, devoção e amor ao Senhor. O que eles pediram, o que eles oraram, não sei. Só sei que eles passaram esse tempo todo com o Senhor. Esse homem, irmãos, ele disse assim certa vez. Ele nasceu no ano de 1865 e morreu em 1912. Mas creio eu que no ano de 1892, por aí, ele deixou a América e foi para a Índia. Se eu pudesse voltar no tempo, acho que passaria mais tempo na palavra de Deus. A gente acha que é pouco, irmãos, o tempo que a gente tem. Nós temos aqui 1 hora, um tempo de domingo, a gente tira um tempo. Hoje eu estou com o Senhor. Temos a semana toda, trabalhamos, temos nossas tarefas. E um homem como esse, que tinha uma vida com o Senhor de oração, ele disse que se pudesse voltar no tempo, ele passaria mais tempo na palavra de Deus. Isso não fala profundo no teu coração, irmão? Qual é a nossa visão, irmãos? O que nós temos olhado para o Senhor? O que Ele é para mim e para você? Irmãos amados, essas coisas nos ensinam muitos ensinamentos. Falar da eternidade para cada um de nós é algo muito importante. Nós não entendemos muito bem o que significa eternidade. Mas, irmãos, as últimas palavras de Jesus não foram ide por todo mundo. Precisamos voltar um pouco e entender. Antes do ide, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então, para que eu entenda o ide, eu tenho que entender o vinde. Não tem como eu ir pregar a palavra se antes eu não for aos pés do Senhor. Então, esta não foi as últimas palavras do Senhor. As últimas palavras que Ele disse está em Apocalipse capítulo 2, o verso 5. Vamos abrir. Apocalipse capítulo 2, o verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. As últimas palavras que Cristo disse foi: arrependa-te e não ide. Porque os irmãos sabem o que é o livro do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo. Aqui são as palavras do nosso Senhor. Agora, irmãos, tem muitas pessoas que leem o livro do Apocalipse para procurar o anticristo e a besta. Vou estudar aqui para me saber quem é a besta e quem é o anticristo, quem é aquilo, quem é aquilo outro. Irmão, eu não acho isso errado, mas eu não acho isso primordial. Porque lendo o livro do Apocalipse, nós temos que achar e procurar Cristo. Porque o único livro que está escrito para nós, revelação de Jesus Cristo, é o Apocalipse. Os outros não estão escritos assim. Então ele só fala de Cristo e mais nada.
Irmãos, precisamos analisar com cuidado a palavra. Porque se ele não for a nossa visão, tudo que eu e você vê na nossa frente, ele não pode ser nada. Porque ele não vai ser só um acessório. Mas, infelizmente, na vida de muitas pessoas, ele tem sido apenas um acessório. Os irmãos se lembram quando citei da vida de Elias? Em 1 Reis capítulo 17, ele disse para Elias: esconda-te. Foi aquele momento que ele pediu para Elias ficar na caverna. Ele ficou ali durante 3 anos. Mas no capítulo 18, ele diz: vai e mostra-te. Elias nunca tirou os olhos do Senhor. A visão desse homem sempre foi o Senhor. Vamos abrir aquele texto que eu li com os irmãos em 2 Coríntios capítulo 6, o versículo 10. 2 Coríntios capítulo 6, o versículo 10. Vamos ler novamente. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Irmãos, vamos olhar com cuidado o que Paulo disse. Os irmãos se lembram que Paulo não encerrou as suas palavras em Romanos capítulo 7, quando ele diz assim: o pecado que habita em mim. Ele terminou em Gálatas 2:20, quando ele diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nunca se esqueça disso, irmão. Isso faz uma diferença muito grande em nós. Sabe por quê, irmão? Vamos abrir em Hebreus capítulo 10, o versículo 26. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou os pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então está aqui para nós. Não podemos parar naquilo que Paulo disse: o pecado que habita em mim, porque ele não acabou ali. Ele diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por causa dessas palavras, o escritor aos Hebreus disse isso. Porque se nós vivermos de qualquer jeito no pecado, deliberadamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, está aqui mostrando para nós, depois que você foi salvo, não podemos viver do jeito que você quer no pecado. É isso que ele diz aqui para nós. Já não resta sacrifício pelos pecados. Porque, irmãos, nós vamos dar conta ao Senhor de todos os nossos feitos, de tudo aquilo que eu e você faz, de tudo aquilo que eu e você deixa de fazer também. Nós vamos dar conta ao Senhor. Porque não podemos viver da forma que eu e você quer. Se sim, nós somos salvos deliberadamente no pecado. Tem muitas pessoas, irmão, porque dizem que foram salvos e têm o Espírito no seu interior, que pode fazer o que quer, porque eu estou na graça. Quem disse que eu e você pode fazer o que quer, irmãos? Nós não somos livres, nós não fomos libertos do pecado para que eu e você viva do jeito que quer. Nunca se esqueça, irmão.
Nós somos livres do pecado para servir ao Senhor. Servir o Senhor com o pecado? Tem jeito, irmão. Então, por isso que ele disse essas palavras. Nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança. Quem disse foi o Senhor. Eu retribuirei. E diz: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso é terrível, irmão. Quando Ele coloca as suas mãos poderosas sobre nós. Justiça de Deus. A justiça de Deus pesa em nós, irmãos. Pesa. Um outro irmão do passado chamado Alexander White disse assim certa vez: você pode pregar sobre cura divina, pode pregar sobre profecias, pode pregar qualquer coisa, mas não pode pregar a justiça, porque as pessoas não vão permitir. O que você entende sobre esta frase, irmãos? Quando eu e você fala de Deus, nós somos aceitos em qualquer lugar, irmão. Você entra em qualquer lugar. Mas quando você fala de Jesus Cristo, você vai encontrar certas barreiras na sua vida. Então, quando eu e você prega a justiça de Deus, as pessoas vão torcer o nariz, irmão. Porque a justiça de Deus faz o que em nós? Nos fere. Porque Ele é justo, irmão. Ele é justo. Só que a justiça de Deus nos fere, mas ela também nos cura, irmãos. Isso é importante. Podemos pregar por qualquer coisa. Você é livre para pregar. Muitos assuntos. Mas, irmãos, precisamos pregar a justiça de Deus. Porque é ela que vai trazer salvação para as pessoas. É ela que vai mostrar o caminho. E o caminho para todos nós é Cristo. Ele é a nossa justiça. Analisando todas essas coisas, nós sabemos que Jesus, quando disse lá em João 14:30, os irmãos não precisam abrir, está aí agora o príncipe desse mundo, e ele não tem nenhuma parte comigo. Quem é o príncipe desse mundo, irmão? Satanás? Sim, a obra que Satanás tem feito nessa terra é uma obra de imitação do que Cristo faz. Ele quer imitar aquilo que o Cordeiro fez. Tudo, irmão. Ele quer imitar. Mas Jesus disse: vem aí o príncipe desse século, e ele não tem nada, nenhuma parte comigo. Precisamos analisar, irmão, o que eu e você está vendo. A nossa visão sobre a pessoa gloriosa de Jesus Cristo, a sua glória, os seus feitos, tudo essas coisas, irmãos. Analisar o que o Espírito tem mostrado para mim e para você, de discernimento da palavra, daquilo que Cristo é, o tempo que você gasta diante do Senhor. É isso que nós precisamos analisar. Essas coisas, irmão, com muito cuidado, para que você não se perca. Vamos abrir aqui em Apocalipse capítulo 22, o verso 11. Apocalipse capítulo 22, o verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Está aqui as palavras do nosso amado Senhor. Continue o injusto, irmão. O injusto sempre vai ficar na injustiça. E o imundo vai continuar sempre na imundícia.
Agora, segundo aquele texto que nós lemos de Hebreus capítulo 10, o verso 26 até o 31, não há nenhuma desculpa em mim e em você para vivermos em algum tipo de pecado, irmão. Não há nenhuma desculpa, porque toda a glória e toda a justiça pertence ao Senhor. Um dia eu e você vai dar conta para o Senhor. Não vamos escapar disso, irmãos. Não vamos. Qual é a nossa visão daquilo que Ele é para mim e para você, irmão? Faço de novo essa pergunta. Isso é muito importante para nós. Porque muitas pessoas estão perdendo o Senhor de vista. Estão deixando de olhar para o Senhor para olhar para as outras coisas. E Ele ainda diz aqui: mas o justo continue na prática da justiça. Então, irmãos, lembrando daquele texto que nós lemos no princípio, de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Não pode haver escândalo em nós. O cristão que vive no escândalo, irmãos, ele é um blasfemo do seu Senhor. Blasfemo. Um cristão que vive na prática da mentira, ele é um enganador, irmãos. Porque a própria palavra nos diz: não mintais uns aos outros. Não é isso que a palavra diz? Mas há um prazer em muitas pessoas a mentira, irmão. Porque a mentira faz parte do pecado. A mentira está na nossa carne. Por isso que eu e você não pode viver mais para nós mesmos. Porque se eu e você viver para nós mesmos, nós vamos viver no pecado. Agora, quando eu deixo de viver para mim mesmo e vivo para o Senhor, uma vida espiritual, não uma vida carnal, eu entendo o que o Senhor tem feito em mim. Então eu preciso saber, irmão, que a minha vida é uma vida justa. Então o justo continue na prática da justiça e não na prática do pecado. Porque se ele continuar na prática do pecado, ele está blasfemando o nome do seu Senhor. E não há, irmãos, eu vejo por aí afora muitas pessoas arrumando desculpas para o seu pecado. Isso é muito triste, irmão. Não podemos arrumar desculpas para o nosso pecado. Ele sabe que nós vamos pecar, mas se esse pecado não levar eu e você a um profundo arrependimento, irmãos, o Espírito não tem habitado profundamente em nós. Ele pode ser até a nossa vida, se ele assim for, a vida de muitas pessoas que vivem ainda na prática do pecado. Nós precisamos analisar que muitos pensam, muitos têm uma salvação periférica na sua cabeça. Criou um Deus para si mesmo. Um Deus onde a pessoa ora, se coloca diante dele, faz suas petições, Deus fala. Criou um Deus. Não é o Deus que nós conhecemos na Bíblia, irmão. Precisamos ter um cuidado muito grande com isso. Porque o que Jesus disse aqui, não foi outra pessoa qualquer que disse essas palavras que nós lemos aqui em Apocalipse. Foi Cristo, irmão. Ele disse que o injusto continue na injustiça. E o imundo continue na imundícia. Agora há uma diferença muito grande. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Se isso não for um anelo do nosso coração, irmãos, que o Senhor venha nos ajudar. Que o Senhor venha tocar em nós, colocar em nós um profundo arrependimento. Porque digo para vocês, irmãos, Ele sabe que nós vamos falhar. Ele sabe que nós vamos errar. E o que significa arrependimento em nós, irmãos? Uma palavra que não pode ser esquecida dos cristãos. Mudança de pensamento, mudança de mente. Então, se eu tenho uma certa falha na minha caminhada, eu tenho dificuldades,
e eu peco. Um exemplo, irmãos. Esse pecado, se ele não levar eu a gemer, irmãos, eu não estou entendendo qual é o trabalho da cruz em nós. Porque por causa de pessoas, cristãos, ou até filhos de Deus, que pecam e falham e não gemem diante do Senhor, Satanás tem trabalhado profundamente na vida dessas pessoas. Porque a visão deles não estão sendo mais o Senhor, e sim eles mesmos. E é esses cuidados que nós temos que ter, irmãos. Cuidados muito grandes com isso. Ele ainda diz: eis que venho sem demora. Quando ele diz isso, irmão? Quantos anos ele disse essas palavras? Eis que vem sem demora. Ele ainda não voltou, irmãos. A sua igreja não está preparada para receber o Senhor. Mas eu acredito e penso comigo mesmo, que se a igreja for ficar pronta em todo o mundo, o Senhor não vai voltar mais. Mas como ele diz, eis que venho sem demora, ele vai pegar muitas pessoas de surpresa. Muitos de surpresa, irmãos. Porque é isso que mostra para nós. Ele ainda diz no versículo 17, do capítulo 22, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então está aqui, irmãos, as palavras do nosso Senhor. Infelizmente, muitas pessoas não querem beber dessa fonte. Querem beber de outra fonte e não querem beber do Senhor. Mas ele diz aqui, quem quiser, como ele é manso e humilde de coração. Ele não força ninguém, irmãos, a beber dessa água. Ele diz, quem quiser, receba de graça a água da vida. Muito importante, irmãos, o que o Espírito tem falado com todos nós, o que o Espírito tem nos disciplinado, para que eu e você veja somente o Senhor, para que a nossa vida não seja um escândalo, irmãos. A nossa vida não pode ser um escândalo. Se o justo habita em nós, nós temos que ter uma vida justa, e não escândalos, e não pecado sobre pecado, pecado e mais pecado, escândalos e mais escândalos. Não, irmãos. Isso mostra uma vida de uma pessoa que está blasfemando o nome do Senhor. Que segundo aquela pergunta que eu fiz para os irmãos, a visão destes não é o Rei da Glória. Que o Senhor possa nos ajudar, irmãos. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para a Sua palavra. Que Ele venha ser sempre o centro da nossa vida. Sobre aquela visão tão nítida, irmãos, que eu disse para os irmãos. Aquela visão que Pedro, Tiago e João teve de Cristo no Monte da Transfiguração. Moisés ali representando a lei. E Elias representando os profetas. E Cristo representando a primazia de todas as coisas. Que a minha e a tua visão seja, irmãos, apenas Cristo glorificado. Que Ele venha nos ajudar. Que Ele venha abrir os nossos olhos para Ele mesmo. Amém, irmãos? Vamos orar. Ó Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu abriste os nossos olhos para Ti. Ó Senhor, nós cremos, ó Pai, que todos nós fomos salvos, porque Cristo assim realizou uma obra perfeita. Mas nós pedimos a Ti, Pai, que Tu continues a trabalhar no nosso coração. Continue, Pai, a tirar aquilo que não pertence a Ti. Porque nós somos Teu, Pai. Tu és o nosso amado Senhor. Oh, Pai, que a nossa visão seja apenas o Senhor.
aquela visão que Pedro, Tiago e João viu naquele monte, o Senhor transfigurado, o Senhor na sua glória, que nós possamos ver, Pai, o Senhor na sua glória, que o Senhor abra o céu sobre cada um de nós, Pai, e nos leve a uma vida mais íntima com o Senhor, que nós possamos experimentar mais realidades da vida de Cristo em nós. Oh, Pai glorioso, muito obrigado pelo falar do Teu Espírito Santo aos nossos corações. Continue, Pai, a falar com cada um de nós. Continue a nos revelar a Tua palavra, para que Cristo assim seja sempre exaltado. Nós oramos assim, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, irmãos.